Então hoje eu quero falar com você sobre a parábola do semeador, que eu considero uma das mais importantes na palavra de Deus, porque ela fala sobre 4 tipos diferentes de... A Bíblia diz solo, mas ela está, na verdade, falando de 4 tipos diferentes de corações. 4 condições diferentes de um coração. E é como esses corações diferentes ouvem ou não ouvem a palavra de Deus. Agora, existem milhares de pessoas aqui hoje e elas serão multiplicadas, com certeza por mais de milhares e até milhões assistindo pela TV em todo o mundo. E algumas tirarão mais proveito do que eu vou dizer do que outras. Algumas ouvirão o que eu digo e então agirão em cima do que eu digo e começarão a ver boas mudanças em suas vidas, mas outras não farão nada com isso. Algumas permanecerão focadas no que eu estou dizendo, outras deixarão a mente vagar por todo lugar e ficarão sentadas com um sorriso no rosto, mas, na verdade, não. Elas não irão receber nada porque elas não estão me ouvindo. E então, vamos falar sobre esses 4 tipos de corações hoje e tomar uma decisão sobre o que você está depositando o seu tempo nisso, então, o que você realmente quer tirar disso? Sabe, isso não é apenas um evento. Eu não estou interessada em sair pelo mundo para fazer eventos. Sabe, eu estou fazendo isso porque eu sei o que Deus fez na minha vida e eu sei o que Ele pode fazer, quer fazer e está fazendo em sua vida. E eu quero muito que você tenha a vida boa que Jesus morreu para que você tenha. E a única coisa que pode tornar isso possível é se você, agora ouça o que vou dizer, conhecer a palavra e agir conforme o que você ouvir. Ouvir e não praticar é totalmente inútil. A única coisa, se você sabe um monte de coisas, mas não faz nada com isso, então você geralmente fica orgulhoso de tudo o que sabe e quer dizer aos outros o que fazer. Mas se você não estiver praticando isso, a sua vida nunca vai mudar. Não é somente ouvir, não é só sublinhar a sua Bíblia, é praticar o que você ouve. Então, o propósito desta conferência é encorajar você eu vou fazer isso, ou eu preciso ir mais alto nessa área e, olha, eu estou feliz por ter ouvido isso hoje, porque eu realmente preciso da sua ajuda nesta área, Senhor. E então nem se preocupe em ir à igreja, se você não for com a intenção de aprender algo que te ajude a crescer e a se tornar mais parecido com Cristo no seu dia a dia. Alguns dizem, ei, eu vou à igreja todo domingo. Bem, bom para você. Mas você consegue se lembrar no dia seguinte de alguma coisa que o pastor disse? Eu espero que amanhã, quando alguém disser o que a Joyce pregou, você possa responder. E não só dizer, eu não sei, mas foi muito bom. Sabe? E uma coisa interessante sobre essa parábola é que Jesus disse aos seus discípulos, se vocês não entenderem esta parábola, vocês não serão capazes de entender nenhuma das parábolas. Uau, que declaração! Se você não entender essa parábola, você não entenderá nenhuma das parábolas. Então ele também diz em Marcos 4:24, isto é muito importante ouvir. A medida de pensamento e estudo que você dá à verdade que você ouve é a medida de virtude e conhecimento que vai voltar para você. Vou repetir. A medida de pensamento e estudo. Pensamento e estudo que você dá. A verdade que você ouve é a medida da virtude, que é outra palavra para poder, e conhecimento que voltarão para você.
Eu estou fazendo a minha parte. Agora, se você não fizer a sua parte, você pode até ter bons momentos aqui, mas eu quero que você tenha mais do que bons momentos. Eu não quero que você se arrependa de ter investido o seu tempo aqui. Eu quero que daqui a um ano você consiga se lembrar e dizer: algo mudou na minha vida há um ano atrás, quando eu fui naquela conferência. Uma história me foi contada, uma mulher me contou diretamente, acho que é uma história tão boa que eu vou tirar um tempo para contar para vocês agora. Ela esteve numa das minhas conferências anos atrás. Esta senhora havia sido abusada, teve vários tipos de problemas em sua vida e ela veio até mim no final da conferência e disse: bem, eu descobri neste fim de semana o porquê de eu não ter nenhuma vitória sobre qualquer um dos meus problemas. Ela disse: hoje eu te ouvi pregando. As mulheres estavam interagindo naquele fim de semana. E ela disse: eu descobri que todas as outras mulheres tinham problemas semelhantes aos meus e todas tinham tido vitória e foram libertas, mas eu não. E enquanto eu as ouvia falar, elas falavam do que Deus lhes disse para fazer e havia lhes revelado, e elas fizeram isso e aquilo mudou. Ela disse: sabia que tudo que Deus disse para elas, Ele também disse para mim? A única diferença é que elas fizeram o que Deus mandou e eu não. O meu filho mais velho me disse, o que dirige a Hand of Hope, ele disse: toda vez que você e o papai precisam me chamar e me corrigir sobre algo, ele disse: eu percebo que antes de vocês fazê-lo, Deus já tentou falar aquilo comigo antes. E mais de uma vez. Mas como eu não escutei, Ele teve que falar comigo através de vocês. O que é muito mais duro. Deus está falando conosco e nos mostrando coisas o tempo todo. E nós estamos falando nesta conferência sobre assumir um compromisso maior. E então, vamos fazer com que um de nossos objetivos seja o compromisso de ouvir o que Deus está dizendo. Vamos lá. Deus está tentando te dar respostas que o manterão longe de problemas. E Ele não vai mudar de ideia. Não adianta você tentar ignorá-lo esperando que Ele encontre uma resposta mais fácil da próxima vez. Porque Ele não vai. E eu sei que qualquer pessoa aqui sabe, porque Deus não faz acepção de pessoas e a palavra funciona para todos e será sempre assim. Qualquer pessoa que aprenda a palavra, que a estude e a guarde dentro de si, onde ela não é apenas uma informação, mas ela se torna revelação, e agir de acordo com o que ela diz, repetidamente, não apenas uma vez para ver se ela funciona. Você não bagunçou a sua vida fazendo somente uma coisa errada uma única vez. Nada será corrigido porque você vai fazer a coisa certa uma única vez. Você se compromete com isso e faz o que Deus te manda de novo. Ninguém pode fazer isso e voltar aqui me dizer que Deus não mudou sua vida. Então eu acho que eu estou colocando um pouco de responsabilidade em você hoje para dizer que a sua vitória, ela não depende de nós que trabalhamos e estudamos para te trazer a palavra. Mas depende do que você faz com o que ouve. Amém? Tudo bem. A parábola do semeador. Marcos 4, de 1 a 9. Novamente, Jesus começou a ensiná-los à beira do lago. E a multidão ao redor era tão grande que ele subiu num barco e se assentou nele no lago, enquanto as pessoas se espalhavam pela costa, à beira da água. E ele ensinou-lhes muitas coisas por parábolas. Agora, uma parábola é uma história que traz uma verdade. E em seus ensinos ele disse: ouçam. Eu gosto de como ele começa isso, sabe? Ouçam. Ponto de exclamação.
Um fazendeiro saiu a semear suas sementes. E enquanto espalhava as sementes, algumas caíram ao longo do caminho e os pássaros vieram e comeram. Outras caíram em lugares rochosos, onde não havia muito solo, e brotaram e cresceram rapidamente, porque o solo era raso. Mas quando o sol nasceu, as plantas foram queimadas e secaram, porque elas não tinham raiz. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e as sufocaram, e então elas não produziram grãos. Outras caíram em bom solo e germinaram, cresceram e produziram uma boa colheita, a qual se multiplicou 30, 60 e 100 vezes mais daquilo que foi semeado. Então Jesus disse: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. É interessante algumas das pequenas frases que ele joga nas entrelinhas, que nós apenas nunca pensamos muito nisso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E então realmente o que ele está dizendo é: ok, agora eu estou falando algo que é para todo mundo. E ele começa dizendo: ouçam. E ele está dizendo: se você tem ouvidos obedientes. Tem uma parte na Bíblia que fala sobre ter um ouvido circuncidado. Eu posso dizer uma coisa e pessoas diferentes podem ouvir isso de forma diferente, dependendo da condição dos seus corações, e algumas pessoas nem ouvem nada. É algo que elas não gostam, então elas imediatamente jogam fora, antes daquilo ter a chance de fazer algo. Agora, em nosso mundo de hoje, de supermercados e fazendas operadas por máquinas, nós podemos não nos identificar de imediato com a parábola do semeador. Porque Jesus ele usou exemplos que eram relativos à cultura em que ele vivia naqueles dias, sabe? Então esta é uma parábola extraída da comunidade agrícola dos tempos de Jesus. Mas seus ouvintes teriam se identificado imediatamente com a cena, com a mensagem que Jesus estava trazendo ali. Todo mundo ganhava vida com a agricultura, exceto os muito, muito ricos. Agora, a minha avó tinha um jardim. E eu gostava de ficar no jardim dela. Então sei um pouco sobre agricultura. Certamente não sou uma agricultora, mas eu sei um pouco. Alguns de vocês já plantaram jardins, e se não, legumes, pelo menos flores. Portanto, nós sabemos que você nunca vai ter nenhum tipo de colheita, a menos que seja plantada uma semente primeiro. Amém? Enquanto houver terra, haverá o tempo da semeadura e da colheita. Você planta sua semente no chão, então sempre há um tempo e eventualmente há uma colheita. Bem, o semeador que está semeando aqui é o Espírito Santo. Agora ele está usando a minha boca hoje, mas é o Espírito Santo semeando a semente da palavra de Deus em sua vida. Se você pegar isso e se você realmente escutar, se realmente prestar atenção nisso, eu entendo que você provavelmente não vai conseguir se lembrar de tudo que eu disser aqui, mas nós facilitamos as coisas hoje e as pessoas nem precisam olhar para a Bíblia, tudo está na tela para elas. Eu acho que às vezes nós não estamos fazendo um grande favor às pessoas. Tudo na vida é tão fácil hoje em dia que nós não precisamos. Você deveria ver o que eu costumava fazer, gente, para estudar, para uma mensagem. Agora você tem tudo no seu computador, então você pode encontrar o que quiser. Eu li algo num livro que gostei muito. Qualquer pessoa pode estar tão perto de Deus quanto quiser, depende apenas de quanto tempo ela está disposta a dedicar-se a Ele. Deus não escolhe algumas pessoas especiais para ser muito, muito próximas a Ele, todo o resto simplesmente não tem a mesma oportunidade, sabe? Todos temos escolhas na vida sobre o que nós vamos fazer com o nosso tempo. E então, não há nada nesta parábola dizendo que ela funcionou bem para algumas pessoas e não para outras, porque a qualidade da semente que algumas pessoas receberam foi melhor do que a de outras. A semente que eu estou lançando aqui hoje é perfeita. É uma semente saudável, é uma ótima semente. Então não há nada de errado com a semente. Se você não recebe nada disso, não é por causa da semente. É a condição do seu coração.
e de como você ouve. 4 tipos de solos, 4 tipos de corações. O primeiro solo era duro, era um tipo tão duro de solo que o semeador era como se ele tivesse uma bolsa em volta do pescoço cheia de sementes e ele estava jogando as sementes ali. E é o que estou fazendo hoje, eu estou lançando as sementes aqui. E é interessante pensar que nós estamos aqui em Ohio com milhares de pessoas neste lugar, mas esta mensagem está sendo gravada e ela vai sair pelo mundo em mais de 100 idiomas diferentes, sabe, gente? Então veja, nós estamos semeando hoje, jogando sementes por aí. Mas sabe, algumas pessoas veem isso na televisão e então elas dizem, sim, mais um daqueles que sacodem a Bíblia. Sabe por quê? Porque elas têm um coração muito duro. Elas têm uma má atitude. Algumas pessoas têm atitudes contra pessoas como eu e elas nem sabem porque elas têm essa atitude. É incrível as coisas nas quais nós acreditamos sem nem saber por que acreditamos. Alguém me disse isso uma vez, então nós dizemos ok. Algumas sementes caíram em um solo fino e rochoso, algumas entre espinhos e outras caíram em um solo bom. Ele não deu nenhuma explicação adicional naquele momento para a multidão, mas mais tarde Jesus chamou seus discípulos em particular e disse a eles, se vocês não conseguirem entender esta parábola aqui, então não conseguirão entender nenhuma das parábolas. Sinceramente, eu quase não havia pensado sobre isso até o momento em que eu me preparava para esta palavra, e eu pensei, sabe, isso é realmente importante. Ele está dizendo, veja, se você não entender isso, você não entenderá nenhuma das parábolas, então deixe-me tentar destrinchar e ver por que Jesus disse isso. Primeiramente, as pessoas não entendiam por que Jesus tinha vindo. Elas não entendiam. Ele veio para trazer uma revolução. E uma revolução significa que as coisas vão ser viradas de cabeça para baixo. Alguém vai chegar e começar a fazer coisas que ninguém nunca viu antes. Isto trará grandes mudanças. As pessoas entenderam mal o tipo de revolução que ele estava trazendo, sabe? Eles queriam, agora ouça, eles queriam e esperavam que ele se levantasse contra um governo injusto, estabelecesse um trono terreno para si e governasse o mundo. Seus discípulos realmente pensaram que ele iria estabelecer um trono em um lugar aqui e que eles seriam seus homens de confiança? E que ele apenas daria ordens e consertaria tudo aqui, sabe? Jesus anunciou desde o início de seu sermão, isto é, do seu ministério, é chegado o reino de Deus. Ele estava introduzindo um tipo muito diferente de reino. E é um reino no qual nós vivemos, neste mundo em que estamos vivendo, o qual também é um tipo de reino, sabe? Nós, os crentes em Jesus Cristo, vivemos em um outro reino, o qual é como um reino secreto, que ninguém pode entender, a menos que também seja um crente em Jesus. Nós entendemos, mas o mundo não entende. Amém? Eu já fiz uma série de mensagens, umas 2 conferências atrás, sobre o reino secreto em que nós vivemos, e eu gosto de chamá-lo de o reino invertido, porque ele é totalmente oposto ao mundo. Se você quiser ter mais, precisa doar um pouco do que você tem. Se quer ser o primeiro, tem que estar disposto a ser o último. Se alguém tira vantagem de você e te trata injustamente, você não precisa desperdiçar a sua vida odiando a pessoa. Você pode perdoar a pessoa. Vamos lá, é melhor você ficar um pouco mais animado do que isso. Você sabia que as pessoas que não são salvas não têm outra opção a não ser odiar os outros? E querer se vingar? E serem cheias de amargura e deixar que isso as coma por dentro e arruine suas vidas? Mas nós temos uma outra opção. Deus nos capacita. Ele nos capacita para realmente termos compaixão
da pessoa que nos maltratou e podemos falar como Jesus falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele queria que elas vivessem a melhor vida imaginável naquele reino. E todo este reino secreto é baseado numa coisa: ouvir, entender e então agir sobre a palavra de Deus. Quero dizer, eu nem sei como começar a dizer a alguém que não conhece o quão poderosas são as palavras deste livro. Sabe, Mike estava compartilhando alguns testemunhos comigo hoje de algumas belas moças amiches que estão aqui. Uma delas disse que havia sido abusada como eu e que ela estava procurando ajuda e ela foi à biblioteca pública e encontrou alguns dos meus livros. Eu acho que foi o campo de batalha da mente. E a vida dela mudou completamente, sabe? E agora ela está ensinando. Isso não é porque é o meu livro, não tem nada a ver com isso. É a palavra de Deus. É o tanto que a palavra de Deus é poderosa. É por isso que você veio se assentar num lugar que está um pouco mais frio do que gostaríamos que estivesse hoje. A palavra de Deus tem inerente poder. Você não está apenas ouvindo palavras comuns quando está ouvindo a palavra de Deus. É como uma pastilha de poder. Mas agora ouça, a palavra de Deus é como um alimento. Se você engolir a comida inteira ou sem mastigá-la direito, você não vai receber a nutrição suficiente. Você me entende? Assim é com a palavra de Deus. Você pode me ouvir falar isso hoje. Eu não estou dizendo que você não vai entender nada disso. Talvez parte disso dependa do quanto da palavra você já conhece. Mas se você conseguir pegar algumas coisas, sabe? Talvez anotar algo bem rápido do que eu estou dizendo e depois ir para casa e fazer algum trabalho por conta própria. Vamos lá. Procure nas Escrituras. Descubra a definição das palavras. Procure todas as Escrituras que você puder encontrar sobre esse assunto e ficará surpreso com o que isso fará por você se você ler a Bíblia e buscar estas Escrituras e olhar para elas e as ler em comparação com alguém lendo para você. E saiba que me sinto muito forte sobre o que estou dizendo hoje. A medida de pensamento e estudo que você dá para a verdade que você ouve. Nós temos que superar esse pensamento de que alguém deveria fazer todas as coisas por nós. Amém? Jesus veio trazer uma revolução, tudo bem, mas era um tipo diferente do que eles queriam. Todos nós dizemos que nós gostaríamos de ouvir de Deus, mas nem todos estão dispostos a ouvir realmente. Sabe, a Bíblia diz, preste atenção ao que você ouve, porque com a mesma medida que você medir, você será medido. E ainda mais será acrescentado a você. A pregação de hoje foi retirada da parábola do semeador, e esta é uma parábola muito importante. Eu realmente quero te encorajar a começar a estudar a palavra, investindo um tempo, sabe, todos os dias nela.
programa. Estou feliz por ter se juntado a nós, feliz por ter todas essas pessoas maravilhosas aqui. Eu tenho algo muito forte em meu coração há bastante tempo sobre o que quero falar com vocês hoje nesse cenário. É algo que todos reconhecerão imediatamente. Trata-se de manter a palavra. A importância do que nós dizemos às pessoas que nós vamos fazer. Eu quero dizer a todos que nos assistem que eu gostaria que vocês levassem muito a sério este ensino de hoje, porque nós esperamos que Deus mantenha a sua palavra. Nós esperamos que as pessoas mantenham sua palavra. Quando alguém diz a você que vai fazer algo, você quer que realmente façam. E quantos podem até mesmo ficar chateados se não cumprirem? Na verdade, nós sabemos que a forma de ter uma boa colheita é semeando uma boa semente. Eu acho que há várias coisas que causam os problemas que nós temos na nossa sociedade hoje em dia, nesta área. Acho que todos nós sabemos que é bastante generalizado, que é muito difícil hoje ter pessoas que dizem que vai fazer algo e realmente fazem o que disseram. Desde o eu vou te ligar de volta amanhã, até às vezes marcar uma reunião e não aparecer, sabe? Eu acho que outro grande problema que temos é que nós não temos muitas pregações hoje sobre integridade e excelência. E acho que manter de verdade sua palavra é uma característica básica para se ser uma pessoa honesta. Eu vou dizer algumas coisas hoje que podem parecer até mesmo chocantes. Eu não queria fazê-lo, mas acho que às vezes temos que ser sacudidos pela realidade. E a realidade é que a Bíblia diz que nós não podemos mentir, sabe? E se dissermos a alguém que vamos fazer algo e nós não fazemos e não nos comunicamos, então, na verdade, estamos mentindo. Quero dizer, é um dos problemas fundamentais de não ser uma pessoa honesta, sabe? Porque, sabe, mesmo nos anos passados da minha vida, e claro, as coisas mudaram muito quanto à forma das pessoas trabalharem com os compromissos e a forma que elas se comunicam, a forma que elas não se comunicam. E por isso nós queremos olhar hoje alguns dos motivos para isso. Acredito que se você ligou o programa é porque você é alguém que quer fazer o que é certo. Eu não sei por que você me ouviria se não quisesse. Pelo menos fazer o que é certo. Mas acho que muitas vezes ficamos tão presos na maneira que o mundo tem feito as coisas, sabe? E nós achamos que, porque os outros estão fazendo, está tudo bem fazê-lo. Mas temos que entender que temos que ser exatamente o oposto. Nós estamos aqui como luz em um lugar escuro. E estamos aqui para ser um exemplo, não para deixar que todos sejam um exemplo para nós. E assim como crentes em Cristo, precisamos estabelecer um padrão. Precisamos ser os portadores de um padrão, por assim dizer, na sociedade em que vivemos. Eu acredito, honestamente, que se todos que se chamam crentes em Cristo pelo mundo afora, se nós nos comportássemos como cristãos, se tivéssemos a conduta cristã, que a Bíblia diz que temos que ter, acho que o mundo estaria em uma condição bem melhor do que está hoje. Realmente acredito que, de alguma maneira, mesmo que as pessoas que não sejam crentes em Cristo possam fazer piada de você ou até mesmo te chamar de nomes feios ou coisas assim, acho que, no fim de tudo, se fizéssemos o que realmente afirmamos que acreditamos, elas nos respeitariam, mesmo que agissem como se não respeitassem. E então, mesmo na minha própria experiência nos últimos anos, eu acabei por observar o quão rápido as coisas estão decaindo, sabe, em nossa sociedade. Sabe, eu tenho uma enorme lista de coisas aqui, mas acho que temos que pensar muito nas pequenas coisas, porque às vezes pensamos, isso é uma coisinha, não tem importância alguma. Mas esta coisinha que não importa para nós, às vezes pode causar muito trabalho para outras pessoas. Sabe, como alguém que não se comunica comigo. Então, muitas vezes isso me faz ter que me comunicar com outras 2 ou 3 pessoas para obter a resposta que ela poderia ter me dado se tivesse se comunicado comigo, como deveria. Não podemos ter preguiça. Não podemos apenas fazer o que o mundo faz, temos que estar no mundo, mas não ser do mundo. E eu realmente quero te mostrar hoje a importância de fazer o que você diz às pessoas que vai fazer. Vou falar umas 3 vezes. É extremamente importante fazer o que dizemos às pessoas que faremos. Se você disser a alguém, amanhã eu te ligo, então ligue de volta.
Se você disser a alguém, eu te ligo em 1 hora, então não ligue 3 horas depois. Eu tive uma situação na última semana onde alguém me disse, eu vou te ligar de volta dentro de 1 hora. Bem, 2h30 depois, eu tive que ligar, eu estava ligando para você. Bem, para mim isso significa que eu tinha que estar com meu telefone em todos os lugares que eu fosse. E assim, aquilo meio que restringiu a minha vida e tomou a minha liberdade por tentar ser uma pessoa íntegra, porque eu tinha que estar ali para atender a chamada quando alguém me ligasse de volta. E coisas assim são muito frustrantes, não são boas. Eu me lembro de diversas situações onde marcamos uma visita para algum reparo e talvez alguém precisasse pegar meio-dia de folga para estar em casa por causa disso. Já aconteceu com você? Já teve algo estragado em casa e teve que tirar um tempo do trabalho para estar lá? E aí eles não aparecem? Apenas não vieram, não ligaram, não apareceram. E você liga para tentar saber o que aconteceu. Nossa agenda estava lotada, não deu para fazer isso hoje. Bem, por que você não me ligou e disse isso? Então você tem que reagendar, sabe? E é só... Eu acho que a atitude desleixada que as pessoas têm sobre fazer o que dizem que vão fazer precisa ser confrontada. E porque eu confronto pela graça e misericórdia de Deus e tenho acesso a tantas pessoas através deste programa, eu sinto que isso era algo que eu realmente precisava trazer e, sabe, falar aqui. Veja, a Bíblia nos ensina que devemos ser pessoas íntegras. E o triste é que, hoje, honestamente, você pode perguntar a algumas pessoas da nossa, sabe, da geração em que vivemos, elas nem sabem o que é isso. É tipo, o que é isso? E então, a integridade significa ser inteiro e completo. Eu amo isso. Também há algumas indicações de que tem algo a ver com prosperidade. Sabe, todos queremos prosperar e nós queremos que Deus nos abençoe, mas eu não sei se nós vamos experimentar essas bênçãos se não aprendemos a, pelo menos, manter a nossa palavra. E a palavra integridade é uma palavra que significa ser honesto, fazer o que você diz que vai fazer e manter seus compromissos. E isto sempre significa que você não pode fazer apenas o que quer fazer, você tem que fazer o que é certo fazer. Sabe, um dos privilégios que temos como crentes em Cristo é saber que não temos que andar pela alma, que é a nossa mente, vontade e emoções. Eu não sou prisioneira para ser obrigada a fazer o que eu quero fazer, graças a Deus. Eu posso fazer o que eu sei que é certo, não importa o que eu sinta. E é aí que as bênçãos de Deus vêm para nós. Sabe, é um problema nunca ser comprometido. Mas também é um problema se comprometer demais. Acho que uma das razões pelas quais os prestadores de serviços não aparecem quando deveriam é porque há tantas pessoas no mundo, há muito mais intenção agora na quantidade do que na qualidade. Sabe, é ter mais negócios. Não se trata necessariamente de cuidar adequadamente do negócio que você tem. É apenas sobre ter mais negócios e todos temos um limite para fazer o que sabemos. Então, quando chegamos ao nosso limite, nós começamos a fazer escolhas ruins. Ou então você se sente tão pressionado que nem consegue mais fazer escolhas e você faz apenas aquilo que te coloca mais pressão. Por isso, precisamos realmente nos assegurar que nós pensamos nos nossos compromissos, que pensamos sobre o que fazemos e sempre deixamos um espaço para manobras. Sabemos que nos metemos em problemas até para chegar no trabalho, um outro ponto da integridade. Se nós planejamos tudo para o último segundo, como se nada pudesse dar errado, mas então a verdade é que quase sempre acontece algo que você não planejou. Então, nós não sabemos o que é integridade, nos comprometemos demais, não computamos o custo daquilo para o qual estamos dizendo sim. Vou dar um exemplo da minha própria vida. Eu percorri um longo caminho nesta área, porque esta foi uma das primeiras coisas que Deus começou a nos ensinar. E quando começamos o ministério, Dave e eu, Deus realmente tratou comigo um dia que 3 coisas eu vou colocar no seu coração. E se você fizer essas 3 coisas, será abençoada. Seja uma pessoa íntegra, faça o que você diz que vai fazer, faça o que você faz com excelência, e vamos falar mais sobre isso em outro ensino, e mantenha a contenda fora de sua vida e do seu ministério. Eu posso dizer honestamente que nós realmente temos tentado muito ser fiéis a esses princípios e Deus obviamente nos abençoou. E no passar dos anos falei uma boa quantidade sobre
essas várias coisas que eu aprendi. Então, vamos falar sobre algumas destas coisas. Vamos dizer que quando você se casa, você promete ao seu cônjuge que será fiel? Bem, sabemos que temos grandes problemas com isso na sociedade hoje. Quando você compra algo em várias parcelas, está prometendo pagá-las em dia e pagá-las totalmente. E as pessoas que têm pedido falência têm crescido tanto, é incrível. Agora, tem vez que uma pessoa pode ter que fazer isso? Sim, talvez. Mas esse tipo de coisa não deve ser nossa norma. Isso precisa ser aquilo que você faz apenas quando absolutamente não tem outra escolha, não quando for conveniente de se fazer. Você marca um compromisso no horário específico, mas simplesmente não aparece. Algumas pessoas estão atrasadas o tempo todo. E hoje, antes de vir para cá, era o meu dia de arrumar o cabelo. Eu perguntei à dona do salão, eu disse, você tem problemas com as pessoas que cancelam os horários no último minuto e então isto te custa algum dinheiro porque você não tem tempo para reagendar? E você tem problemas com as pessoas que simplesmente não aparecem? Você está brincando? Ela disse, isso acontece o tempo todo, é apenas uma parte disso? E veja isso, é realmente... Estamos sendo rudes, sendo sem consideração, não demonstrando respeito com as pessoas, e a mensagem que estamos passando para outra pessoa é, quer saber, você não é importante o bastante para que eu faça aquilo que eu disse que iria fazer. Você pode esperar por mim, não importa, porque eu sou muito importante. Por isso eu só vou na hora que eu quiser. Sei que provavelmente, sabe, algumas pessoas em casa talvez estejam pensando em mudar de canal. Bem, agora não, sabe? Porque se você escutar, acho que isso pode ser uma mudança de vida para você. Ainda me lembro de uma mulher que ouviu uma série inteira que eu fiz sobre excelência e ela disse, eu não tinha nem ideia do que significava ser uma pessoa excelente. Eu nem sabia o que era uma pessoa excelente, sabe? Porque os meus pais não me ensinaram nada disso. E ela disse, escutar esses ensinos e aplicar esses princípios na minha vida, sabe, mudaram totalmente minha vida. Mudaram totalmente, completamente minha vida. Nós servimos a um Deus excelente. Servimos a um Deus excelente. E Ele nos disse para sermos excelentes pessoas. Nós vamos falar sobre isso mais um pouco noutra hora. Digamos que você diga a alguém que vai ligar de volta em 1 hora e não liga. Diz que ligaria para fazer os arranjos para o jantar e você não liga. Já fui bastante transformada, mas uma das coisas que ainda tem é o que eu chamo de doença da boca solta. Quando você está com alguém, talvez não sei, você esteja se sentindo um pouco tagarela naquele dia. E sabe, você está só falando e nem sabe o que você está dizendo. E você diz, ei, nós precisamos nos reunir para um jantar. Oh, sim, que ótima ideia. Ok, eu te ligo. E talvez nós nem gostamos tanto daquela pessoa. E a última coisa que queremos fazer é reservar um tempo da nossa agenda já lotada para jantar com ela, se não passamos tempo nem com nossos filhos. Agora vamos levar outra pessoa para jantar? E assim soltamos isso como se não fosse grande coisa? Bem, sabe, posso dizer claramente que Deus não gosta disso. Não é algo bom de se fazer, não é uma coisa legal. E eu me lembro de uma das primeiras vezes que Deus começou a me ensinar, porque o único jeito de aprender a lição é ter que ir em frente e fazer o que você diz que iria fazer, não importa o quanto você não queira fazer. Então, quando isso te custa, você começa a ter um pouco mais, sabe, de cuidado com o que você diz. E a Bíblia diz, prometa pela sua própria dor e não mude. Prometer pela a sua própria dor significa que eu prometo, eu dou a minha palavra, e mesmo que me machuque ou me custe algo, eu vou manter a minha palavra e não vou mudar. Agora, tem vezes que absolutamente não conseguimos fazer o que prometemos que vamos fazer. Mas tudo o que precisamos é de uma boa comunicação. Mesmo que você tenha que ligar para alguém e dizer, sabe, eu abri a boca e disse que faria isso, mas sinceramente não poderei fazê-lo. E sabe, eu pensei bem, não vai ser sábio fazer isso agora. Você pode me liberar? Dê a elas a oportunidade de te liberar dessa responsabilidade. As pessoas não vão dizer, não, eu não vou liberar você, você tem que fazer isso.
Nós não gostamos de fazer isso, não queremos admitir que cometemos erros. Uma das pessoas para as quais faço algumas perguntas é uma pessoa que gerencia muitas outras pessoas. Eu disse, você acha que muitas pessoas que você gerencia não cumprem a palavra? E a pessoa disse, não é tanto assim, porque elas trabalham numa organização cristã e eu acho que muitas vezes as pessoas têm medo de se meter em problemas. Por isso elas não se comunicam sobre algo que elas deveriam se comunicar, o que acaba causando um problema para uma outra pessoa, ou, em vez de ser aberto e honesto, e realmente dizer, bem, eu cometi um erro, eu me esqueci, sabe? O projeto não foi feito a tempo porque, para ser honesta, eu me esqueci, eu não comecei a tempo. Elas escondem aquilo debaixo de desculpas e toda vez que fazemos isso, estamos apenas nos mantendo enterrados no problema, porque a melhor maneira de se sair de algo é apenas dizendo, eu não fiz o que eu deveria ter feito. É realmente bom para nós ter que olhar nos olhos de alguém e dizer, eu não fiz o que eu deveria ter feito, porque isso te envergonha e te leva ao ponto onde você pensa, eu não quero passar por isso de novo. Então eu descobri que na minha vida, se eu tenho um forte compromisso com Deus, um compromisso até mais forte do que com as pessoas, para manter minha palavra, então se eu disser a alguém que eu vou fazer algo, eu preciso fazer aquilo para manter um relacionamento correto com Deus. Do contrário, terei que confessar e dizer, eu nunca deveria ter dito isso, você pode me liberar? Então, anos atrás, muitos anos atrás, talvez há 30 anos, quando eu aprendi isso, nós estávamos na Flórida e estávamos visitando uma igreja, eu estava ministrando lá, e tínhamos um bom relacionamento com um dos pastores e sua esposa, e eles eram muito cordiais conosco quando íamos lá. Eu estive lá várias vezes, eles nos levavam para mostrar as coisas da cidade, então um dia eu disse... Quantos aqui sabem o que isso significa, sabe? Significa que eu não pensei, eu não orei sobre isso, eu só disse. Vocês têm que vir para St. Louis um dia desses e podem ficar conosco e lhes mostraremos a cidade. Eu fui para casa. Bem, 2 semanas depois o telefone toca. Gostaríamos de ir na próxima semana. Eu disse, ir para onde? Bem, sabe, St. Louis, você se lembra de que nos convidou? Para ficar com vocês e nos mostrar a cidade, eu disse, espere um pouco, eu vou retornar para você, eu preciso verificar minha agenda. Então, quando saí do telefone, eu estava tentando pensar, como eu posso sair disso? Eu não posso, Deus, eu não posso fazer isso, sabe? Aqui estou eu, Deus, eu não consigo manter minha palavra, eu não posso fazer isso. E o que veio ao meu coração foi, você vai fazer isso? Você vai trazê-los para St. Louis? E se não quiser trazê-los para sua casa, você vai colocá-los em um lindo hotel e vai pagar a conta e vai tirar 3 ou 4 dias e mostrar-lhes a cidade. E vai levá-los ao museu, vai levá-los ao zoológico, vai levá-los a vários lugares. Era a última coisa que eu queria fazer, a última coisa que eu tinha tempo para fazer. Mas eu sabia que eu iria ferir o meu relacionamento com Deus e algumas outras coisas na minha vida se eu não fizesse aquilo. E sabe, eu posso até mesmo dizer, e alguns de vocês podem achar que isto é um pouco exagerado para você, mas eu não tenho certeza se eu poderia estar aqui hoje. Veja, acho que muitas vezes realmente pensamos, vamos lá, Joyce, você recebeu um chamado em sua vida? Bem, sim, mas eu não fui chamada para ser desonesta. Não fui chamada para ser mentirosa, para não manter a minha palavra com as pessoas. Eu me pergunto quantas vezes as pessoas perdem oportunidades. Quantas vezes você perdeu uma oportunidade no trabalho? Porque você não está dando o seu tudo e o seu melhor. Quantas vezes perdemos oportunidades de bênçãos em nossas vidas porque não mantemos a nossa palavra, não fazemos o que dizemos a Deus que vamos fazer? Eu tenho diversas escrituras aqui, eu não sei, não consigo achar a referência agora, mas Davi disse em um dos seus salmos, ele disse, eu caminho com integridade dentro da minha casa. E amo isso porque, para mim, o que ele está dizendo é, eu serei uma pessoa íntegra até mesmo atrás das portas fechadas quando ninguém vê. E veja, a questão para mim que é muito importante é que eu poderia não ter seguido com aquilo e nenhuma das pessoas que viriam para me ouvir pregar precisariam saber disso. Ninguém saberia, mas Deus sim. E veja, até que nós cheguemos ao ponto onde estivermos diante do que chamo de audiência de um, e aprendemos a fazer as coisas
certas só porque elas são certas. Deixe-me dizer, quando fazemos o que é certo, especialmente quando é difícil, é quando a recompensa é dobrada e triplicada. Não precisamos do poder de Deus para fazer o que é certo só quando é fácil, mas precisamos desse poder para fazer o que é certo quando não é fácil. Então fiz aquilo, me lembro de ter ido ao museu, eu fui a vários lugares e eu te digo, eu sou muito mais cuidadosa hoje sobre convidar as pessoas para minha cidade. No entanto, não é que eu esteja totalmente liberta disso, eu ainda tenho a doença da boca solta de vez em quando, mas pelo menos eu estou comprometida a tentar manter a minha palavra. Eu acho que às vezes, quando eu não mantenho a minha palavra, ou quando eu falo coisas que eu realmente não deveria dizer, dando às pessoas ideias e pensamentos que eu não deveria dar, sabe? Precisamos entender que as pessoas não ouvem o que queremos dizer a elas, sabe? Então, é muito importante que tentemos ser muito honestos em tudo que nós fazemos. Digamos que você disse ao seu filho que jogaria bola com ele depois do trabalho à noite. E você chega em casa e não quer jogar, está cansado? Filho, vamos jogar outra hora. Você está ensinando o seu filho a não manter a palavra. Ao fazer isso, obviamente há vezes em que você não consegue fazer as coisas, então você explica a eles e tudo bem, mas só para remediar. O quão ruim é você estar na sala quando o telefone toca, seu filho atende e diz, é para você, e você... Diga a ele que eu não estou. Porque a mamãe tem uma saidinha. Bem, você está ali ensinando... O quê? Ah, mentira. Vocês estão ligados, então? E? Você pede para a esposa pôr o lixo lá fora. Isto é... Meu marido tem essa coisa sobre o lixo, sabe? Vamos contar a história do Dave. Ele tem essa coisa sobre o lixo. Ele gosta que o saco esteja completamente cheio antes de tirá-lo. Então, ele sempre tira da lixeira quando eu começo a importuná-lo. Mas então ele coloca no balcão. Porque ainda tem espaço no saco e ele quer colocar o máximo de lixo dentro dele, sabe? Então, 8 horas depois o saco ainda está lá, no balcão. E eu digo, leve o lixo para fora, Dave, leva. E ele, farei isso em 1 minuto. Sabe, essa declaração é perigosa. Farei em 1 minuto. É realmente melhor apenas fazer o que você sabe que precisa fazer agora, porque depois você vai dizer, eu esqueci. Mas para outra pessoa, aquilo poderia ser mais sério do que isso. Então nós precisamos nos certificar de tentar compreender quão importante são os compromissos. E sabe, hoje as pessoas ou estão muito comprometidas ou não se comprometem com nada. E sabe, quando você dá sua palavra, está fazendo compromisso. Eu vou... Não se preocupe se seu carro está estragado, vou buscar você para a gente ir para a igreja. Então, sabe por que as pessoas não gostam de se comprometer com nada hoje? Ou estão comprometidas demais, ou não se comprometem? É que talvez elas estejam comprometidas com muitas coisas que não precisavam estar. E então, não se comprometem com as coisas com as quais precisam se comprometer, como manter sua palavra com os filhos, manter a palavra com a família, pagar as contas em dia, ser responsável com suas finanças, tirando um tempo para, sabe... verificar seus gastos. Eu acho que você não precisa disso, parece que o computador faz, mas tem muitas coisas que nós precisamos realmente prestar mais atenção. E então, eu acho que é muito importante que entendamos que os compromissos são bons. Sabe por quê? Porque se eu disser que eu vou fazer alguma coisa, e se eu não fizer aquilo, eu vou ter que lidar com você em algum grau. E assim, a maioria das pessoas nem sequer, elas não querem dizer, claro, eu vou te buscar no domingo de manhã, porque elas querem acordar no domingo e ver se elas realmente vão querer fazer isso. Antes de dar a sua palavra para aquilo. E, portanto, nós precisamos entender que Deus nos deu essa oportunidade de nos comprometermos para equilibrar as coisas em nossas vidas, porque é seguro para nós e isso ajuda a nos disciplinar a fazer o que nós devemos fazer e o que precisamos fazer se quisermos ter em nossas vidas as bênçãos que estamos dizendo a Deus que queremos ter.